sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um episódio do Cada Caso um Case. Não vou repetir, ou vou, que estou cada vez mais feliz pelas pessoas que eu estou recebendo, pelas histórias que eu estou contando e pelos feedbacks que eu estou recebendo, que acho que isso é importante. Significa que estamos no caminho certo, que eu estou trazendo pessoas aqui que são especiais para mim, mas que também têm histórias boas para contar. E de hoje não é diferente. Vou fazer uma introdução sobre ele, da minha percepção, da minha perspectiva. Bom, ele é mineiro, eu realmente não sabia, da cidade de Congonhas, então isso a gente vai falar a respeito. Ele tem mais de 22 mil seguidores no LinkedIn. A gente conhece porque é uma pessoa super respeitada no varejo, então faz sentido ter essa quantidade, mas o que me chamou a atenção é que esses 22 mil representam 40% da população da cidade natal dele. Ou seja, ele é realmente um sucesso, ele realmente se destacou aí na cidade de Congonhas. Ele é pai da Nina, ele é casado com a Vânia. Ele coleciona aí uma trajetória de sucesso e definitivamente uma relação sólida com o varejo, né? Ele é uma das pessoas de confiança do varejo e a opinião dele, na minha perspectiva, tem peso. E isso é para poucos, né? Eu acho que realmente as pessoas consideram e acham relevante a presença dele nos eventos, nos conselhos. Ele é essa pessoa. Ele é um bom apreciador de vinhos. E como ele mesmo diz, ele é apaixonado por encontros transformadores. E eu posso dizer que a nossa relação tem muito disso, né? A gente se conhece há mais de 20 anos, mas há 5 a gente se reencontrou. E temos aí uma relação de confiança, de admiração e de apoio mútuo, né? Eu tenho orgulho de dizer que somos amigos. Eu estou muito feliz de receber ele aqui no Cada Caso um Case. E honrada por ser esse agente, essa pessoa que vai transmitir e contar a história de Olegário Araújo. Seja bem-vindo. Uau, Bruna! Isso é maldade, né? Emociona a gente. Né? Eu que estou honrado de estar aqui, de bater esse papo com você. Como eu comentei com você antes, né? Eu fiquei ansioso como seria essa nossa conversa. Mas até pelas pessoas incríveis que você já trouxe e essa competência única de conduzir tudo isso, que eu também falei um pouco antes, a experiência memorável, né? Gente, vocês não têm ideia de como é memorável a experiência de vir, né? E depois você chega aqui e ainda é surpreendido, né? Assim, todos os detalhes muito bem cuidados. Trouxe números, né? Que nem eu conhecia. Somos assim, trabalhamos com números. Olhando lá para Congonhas, tudo. Uma satisfação, uma alegria estar aqui com uma pessoa que eu admiro, com uma mulher que vi como lidou com os desafios durante a própria Nielsen e como nessa nova trajetória aí, que já não é tão nova assim, está construindo algo incrível e transformador. Aí eu realmente fiquei emocionado de estar aqui. Que bom, eu fico feliz. Você tinha que estar aqui. Eu acho que toda pessoa que está vindo para cá, eu tenho ficado positivamente feliz e impressionada, porque eu acredito muito que todo mundo tem uma história para contar, tem uma trajetória. Uhum. E você não é diferente, assim, né? Eu acho... Foi o que eu falei, é relevante, se você tem um peso hoje no mercado, mas você estar aqui diz muito mais pela sua trajetória, sobre o que você construiu, sobre os desafios. Então, você faz parte dessa seleção, dessas escolhas, que já passaram e que virão também, porque eu espero que o Cada Caso Case aí prospere e tragam histórias tão importantes quanto a sua. Então, obrigada de estar aqui. Vai ser tranquilo. Eu costumo estudar um pouco sobre a pessoa para que a gente possa aqui trazer o além do crachá, como eu tenho brincado. E eu queria começar perguntando para você, porque eu realmente não sabia que você era mineiro. E quando eu fui estudar um pouco sobre Congonhas, né, sobre a cidade, falei, puxa, deixa eu entender um pouco mais com ele sobre essa infância, como que foi, quanto tempo você viveu lá, para a gente poder trazer lá de trás
qual foi a relação, o quanto Congonhas foi importante na sua trajetória, na sua vida, enfim. Começar por lá, pode ser? Pode ser. Bom, mineiro realmente de Congonhas, mas em termos de vida eu fiquei lá até os 8 anos. Tá. E por várias circunstâncias da vida, aquelas situações que a vida nos oferece, que a gente tem que abraçar, meu irmão veio para São Paulo antes, em 1970, e na sequência veio eu e minha mãe. Então é uma história que, por várias razões de superação, meu irmão era borracheiro, Olha só. minha mãe veio para cá para ser empregada doméstica, e assim começou a vida. Comecei a vida aqui na Zona Norte de São Paulo, morando e trabalhando lá ao lado de chácaras. Tá. Então começou e veio para cá. O que preservo da mineirice que eu gosto, do bate-papo, isso, da comida. Deliciosa. Né? Tem umas situações muito curiosas quando que é a minha esposa hoje, a Vânia, a gente foi para lá, e uma tia foi visitar tudo. E a tia falou, separei uns biscoitinhos para vocês levarem para casa. Era uma lata de 18 litros. Nossa! Olha, nós fomos de carro. Acabou meio no caminho, porque todo mundo gostou tanto que a gente foi comendo aquilo feito naquele forno a lenha, tudo. Então, esse lado do mineiro, da raiz, da conversa, do encontro, de um bom bate-papo, eu preservo, tá aqui e continuo me identificando e gostando muito de ir para Minas, né? Encontrar pessoas, de comer também. A comida mineira tem sua particularidade. A comida light, sabe? Torresminho. Aquele ovinho bom. Aquele ovinho. Então, mas como criança, o que você gostava de fazer? Como que era a sua vida, assim? Você brincava na rua? Você era... Totalmente na rua. Na rua. E para ganhar algum dinheiro, eu entregava leite nas casas, né? Porque tinha um lugar para buscar, para entregar. Então, fazia lá meus trocados lá até antes dos 8 anos ali. Que interessante. Né? Mas brincando muito na rua. Coisa... Porque Congonhas é uma cidade pequena, né? E, além de tudo, uma cidade religiosa. Tá. Então, católica. Católica. Né? Embora lá ficou muito famosa com o Zé Arigó, que tinha todo um lado lá, que se debatia muito, mas uma cidade que tem grandes festas religiosas. Então, eu respirei muito isto, né? Essa parte da religião mesmo, intensamente. Aliás, o sonho da minha mãe é que eu fosse padre, né? Em algum momento, eu acho que eu enganei, falei que seria, mas não... Você sabe, meu pai também estudou para coroinha. Eu também estudei. Acho que tinha esse ideal, talvez, lá atrás. É um pouco para o interior, aquele papel que pode ter em outras cidades, de ser o médico, de ser o advogado, de entrar para a empresa pública. Lá no interior, tô falando dos anos 60, assim, era uma carreira sólida, né? Ser padre, estar ali na comunidade, etc., estável. Mas a vida falou, não tem nada de estabilidade aqui, não. Vamos pro agito. Vai para São Paulo. Você não está entendendo que vai ser a vida do Olegário. Não é para ficar aqui, não. É para você ir para São Paulo. Interessante. E você sabe que você falando da entrega do leite, me veio na cabeça, assim, muito rápido, de que quando lá atrás começamos a estudar sobre o que era o e-commerce, delivery, em algum momento, eu não lembro por que veio isso na minha cabeça, mas se fazia aí a comparação de que não teremos mais o entregador do leite. Agora o delivery chama outra coisa, né? E é isso, né? É o delivery do leite. A conveniência. Que legal. De estar, que, inclusive, né, já que a gente tem a CRM, teve uma situação na FGV, que a gente fez um evento voltado para esses programas de relacionamento, de cliente frequente, enfim. O CRM, como falamos mais hoje. Aí eu escrevi um artigo que eu falei assim, mais ou menos assim, o CRM é a caderneta do passado, né? É isso. É o fiado lá que eu conhecia o cliente, sabia o perfil, que comprava, entendia a compra dele. Só que isso ganhou escala.
Então, o que eu fazia ali no armazém, na vendinha, hoje a gente precisa fazer em escala. E, claro, tem a tecnologia. É isso. O que CRM, facilita como isso. tal, como a gente conhece hoje, é uma forma, é uma tecnologia de você conseguir administrar tantos clientes que antes você conseguia contar ou saber quem era, né? Então, se a gente traz para nossa realidade, o dono começou com uma bodega, né? Que ele conhecia o cliente e, de repente, ele foi ampliando, o que é lindo ver essa evolução. Você não consegue fazer a gestão da mesma forma, Sim. né? Chamava pelo nome, entendia os hábitos da pessoa, o time que torcia. Por isso que eu gosto muito do que você usa, de falar assim, como é que a gente humaniza os dados? Porque nós não estamos falando de dados, nós estamos falando de seres humanos. Os dados é só um meio para entender esse comportamento. É isso. Eu nesse momento do Cada Caso um Case que eu tenho conhecido as histórias, a gente percebe muito como coisas que aconteceram com a gente como criança ou pequeno faz sentido na nossa vida atual. Então, no meu caso, eu sem perceber, quando eu fui escrever o livro no capítulo Mulheres do Varejo, eu contei sobre a história que eu trabalhava na loja da minha mãe de roupas. E que ela aplicava total CRM, porque ela sabia que a vizinha gostava da calça desse jeito, que ela comprava, minha mãe revendia roupa, então ela sabia que aquela roupa quem ia gostar era aquela pessoa. Incrível, assim. E ela fazia de uma forma muito natural. E hoje eu olho e falo, cara, foi uma escola para mim de CRM, porque é isso. É isso. Como você trata um a um, e dá para tratar, né? Tem que ser assim. Tem que ser assim. E você viu pelo exemplo, né? Como criança, gravou aquilo na tua memória, mas pelo exemplo. E, claro, você também lá observando a emoção das pessoas nessa interação. E como eu fiz essa ponte de conectar, o quanto isso faz sentido para o meu dia a dia hoje, é um negócio impressionante, né? A nossa infância diz muito mais sobre a gente isso. do que a gente E essa consegue. relação humana, você também tem discutido e trazido muito esse ponto, porque vai fazer diferença, né, Olegário? É como você fala, a tecnologia é importante, mas as relações humanas que precisam ser construídas... Eu até essa semana, acho que eu postei algo sobre cliente nativo, né? Que você fala, que bonito esse KPI, né? Vou olhar lá para ver quanto tá. Mantive, caiu um pouquinho, aumentou um pouco, mas... Na prática, o que significa isso, né? Porque enquanto você está lá vendo se o seu percentual de cliente nativo é 10%, ele está lá comprando a concorrência. Exato. Né? Se você humaniza, se você traz para a prática, não importa se está 10 ou 15, importa que ele era seu cliente e que ele não é mais. Exato. Né? A pergunta que vem para mim é por que eu não estou sendo relevante para esse ser humano? É isso. O que eu estou deixando de fazer que eu não estou fazendo mais parte da vida dessa pessoa? Não é? É muito mais profundo do que do que um KPI, né? KPI. Claro que o KPI ele é importante e nos ajuda para alertar, mas para investigar. Para investigar e entender, porque se nós temos ali um cliente que a gente atendia, esse ser humano, que a gente atendia as necessidades dele, e por alguma razão não estamos atendendo mais... Se isso tende a ampliar, nós vamos perder a relevância para este ser humano. Porque nós estamos ali para atender necessidades. Né? Se nós não estamos atendendo, ele vai procurar em outro lugar. Então, será que eu tenho que mudar alguma coisa na liderança, Quanto isso está perdendo a sua essência, daquilo que ele se conectou lá atrás e que não é mais. Perfeito. Né? São reflexões nesse sentido mais, nesse né? sentido. De posicionamento mesmo, que a gente debate bastante sobre o quanto o varejo... Tá necessitando desse posicionamento, né? Porque no final a gente tem uma série de portas aí que vende arroz, que vende feijão. Por que ele escolhe a sua loja e não outra? Sobre a sua cultura, sobre aquilo que você construiu talvez lá atrás e que ele não percebe mais essa essência em você, né? Exatamente. É aquilo que eu costumo falar quando esse empreendedor abriu o negócio, ele fez algo que... Ele identificou uma necessidade... Foi ali atuar para atender, brilhava os olhos dele. Será que com o crescimento, será que ele não se distanciou dessa paixão, daquela chama interior que movia ele? Ou ele ela conseguiu passar isto para a equipe e preservar e não ficou preso ali
aos números, temos que ir além dos dados, né? É isso. Para entender o ser humano. Mas continuando, vocês vieram para a Zona Norte, tiveram aí construíram a vida lá. Estou entendendo que até então era uma época onde tinham mais sítios, é isso? Menos cidade, vamos dizer assim. Menos cidade. E vocês foram morar lá. E como que foi a sua trajetória para o que você queria estudar, o que você queria fazer? Como que era o Olegário aí adolescente? Ótima pergunta. Bom, primeiro na adolescência, a diferença é que eu adorava ainda adoro livro de filosofia, né? Aliás, gente, ele é a pessoa dos livros. Se você quiser indicações, se você quer entender sobre o livro, o Olegário já leu. Eu tenho certeza que ele vai ler, já leu e vai te indicar, porque ele faz isso constantemente, né? Eu brinco, né? Eu estava lendo um livro esses dias sobre nação dopamina. Tá. Então, o que gera a dopamina, que é um hormônio no corpo? Para mim é a leitura, é o aprender. Por várias razões, né? Por não ter esse acesso na infância, né? Condições mesmo materiais para fazer tudo isso. Então, o aprender, sim. Mas na época, se a gente pegar ali os anos 70, tinha uma questão de sobrevivência. Eu lembro, para construir a primeira casa, o desafio que foi do meu irmão, que para mim foi um verdadeiro pai ali. Minha mãe, que para mim é uma heroína, uma guerreira. Quanto tempo vocês têm de diferença, seu irmão? Tínhamos 10 anos. 10 anos, tá bom. Então ele assumiu essa responsabilidade e cuidava realmente como um pai. Depois casou e continuamos todo mundo juntos. Então, um grande desafio. Então, a primeira coisa era a sobrevivência. Aí eu comecei a trabalhar nos sítios mesmo. E para sobreviver, ganhava lá o chuchu que brotava, não dava para vender. Fui para colher fruta no interior de São Paulo, em cima de caminhão. Depois fui trabalhar na feira, como empregado. E na feira livre, chegou um momento que o dono me deu quase que 4 metros de barraca que eu conduzia sozinho. Então foi uma experiência de definir o preço. Olha que maluco com né? as coisas. Lembrando até, uma pessoa da Infopraz falou assim, não, o preço dinâmico tem na feira. Eu falei, pô, é verdade. Porque chega na hora do fim ali, você tem que vender. O horário da manhã, frutas. né? Hora da manhã, tal. Do final da feira. No final da feira você tem que estar ali, a concorrência total, porque tem uma outra banca de fruta vendendo ali também, e você quer vender. Você pode dar uma aula de etiqueta digital, de eletrônica, não é isso? Que a proposta é que você mude o preço de acordo com o fluxo da loja, né? E quando você olha para a quantidade de frutas que tinha atrás, o tempo passando, fala, o que eu vou fazer agora? Que não dá para levar para casa. A meta é não levar para casa menos estoque possível. Perecível. Dependendo do dia, isso ia lá. Então foi ali. Mas o muito curioso em tudo isso é que chegou o momento que eu falei o seguinte, para onde eu vou aqui? E tem algo, né, para quem, no caso, vem do interior, vem para São Paulo, quero, na época, um sonho de ser uma pessoa com CLT. E eu olhava para aquilo e falava assim, aqui eu vou ficar repetindo isso o tempo todo, que aí é da onde eu entendo que vem muito essa questão da sede do conhecimento, né? Daqui eu já aprendi, né? O que eu estou aprendendo de novo aqui? E também não vou ser nunca CLT, vou ficar... Na época, a ideia era assim, tá bom. Fora que acordava super cedo, imagina. Nossa, algumas vezes 3 da manhã, 4, porque tinha que ir no mercado municipal comprar. Faça chuva, faça sol. Né? Encarava tudo isso desde as 3, 4 da manhã. Então tinha essa dinâmica, mas isso não me incomodava. Certo. Eu gostava de estar ali no agito da feira. Entendi. Adoro o agito da feira. Entendi. Tinha um ecossistema ali, você gostava de fazer parte. Gostava de fazer parte daquele mundo, daquela adrenalina de montar debaixo de chuva ou não, a banca para vender, etc. É uma adrenalina que eu apreciava. Mas quando eu olhava para frente, eu falava, bom, não vou sair disso aqui. E aí, conversando com um amigo de escola, ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu falei para ele, cara, eu quero mudar. Você conhece para um lugar que pode ir? Ele falou, abriu uma vaga de office boy num grupo de revistas. Eu tinha, o quê? Você falando aí, 16 anos. Aí, para uma função de office boy, que já nem existe mais, tem o motoboy hoje, mas na época... Você falou agora que era assim, muita gente começou a carreira como office boy, muita gente, né? E eu, na realidade, ia cobrar boleto.
A única coisa que eu fui para o escritório que eu fazia diferente. Eu observava o que estava acontecendo, deixava acumular bastante boleto numa mesma região. Tá. Então, era extremamente produtivo, porque eu não saía para uma cobrança, saía para várias. Economizava no dinheiro e ainda arrumava um troco para ir no cinema, né, durante o trabalho. Mas eu era produtivo, eu entregava. E o momento que eu estava dentro do escritório, eu também não sabia ficar lá parado. Eu ia aprender, que na época, você falou de 78, aprender lá a usar a máquina de datilografar. Aí eu fui aprender a usar, mexer. E uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que era uma secretária de que é um grupo de revistas na época. Aliás, o grupo onde eu também conheci o próprio Sérgio Alvim, trabalhamos juntos. Uhum. Eu tinha lá uma secretária de uma revista de construção. Ela falou, você quer ter uma oportunidade? Porque aí eu fiquei próximo do líder da área que tinha que fazer a cobrança, da pessoa do RH, um bom relacionamento. Apareceu a oportunidade, eu fui trabalhar com ela. Aí sim, numa função de aprendiz mesmo no escritório, aprender a digitar em máquina eletrônica, que na época foi um grande desafio. Uhum. Claro, aprimorar vocabulário, etc. E depois dali apareceu de novo uma outra oportunidade com uma norte-americana, que era a gerente geral, na época da revista Supermercado Moderno. Falou assim, quer vir para cá? Você quer? Ainda perguntou para mim, você tem vontade de estudar? Eu falei, eu tenho, só não tenho dinheiro. Uhum. E como boa norte-americana e pragmática, falou, eu pago metade, porque senão você não vai valorizar. Aí fui eu lá estudar, fazer a PUC. Aí já estava para entrar na faculdade. Já estava para entrar na faculdade. Mas o colegial eu fiz em processamento de dados. Olha, eu também. Não me serve, acho que não me serve para nada, eu serve. acho. Serve. Depois serve. Você me... Não no ponto de vista de programar, mas tem um raciocínio lógico aplicado ali. Esse raciocínio lógico que eu entendo que é o que fica para a gente, porque a gente sabe ali não estou dizendo que é consciente na época, mas tem o input, tem o output, tem a causa, a consequência. Tudo isso a gente, na prática, aprende quando vai fazer programação. Então, eu fiz alguns cursos, tudo. Nunca programei, só lá no curso, no colegial. Deus sabe como eu passei, como eu finalizei esse curso, que eu nem lembro do que tinha que entregar um jogo, alguma coisa assim, eu não lembro. Assim, foi algo que eu realmente fiz porque tinha que cumprir, porque não me achei ali. Eu sou mais da interpretação, Olegário. Lógica é com o André. A interpretação é mais comigo, então acho que... mas para interpretar exige raciocínio lógico. É verdade. Então, mas sempre essa insatisfação de aprender, de conhecer, foi me movendo. Estava lá como office boy, alguns ficavam lá, não faziam nada, etc. E PUC era algo que você queria? Você já... Porque acho que tem desafios para entrar em faculdade hoje, mas acho que antigamente essas faculdades eram muito difíceis de entrar, né? Você tinha que dar uma preparação. Você tinha a intenção de ser PUC ou foi algo... Não, a PUC foi uma intenção. Foi uma intenção. Até porque, né, a minha história tem muito a ver com... tipo, morava na periferia e tal, e eu queria ter um conhecimento, e na minha leitura a PUC tinha essa relação mais... uma transmissão de conhecimento mais humana. Tá. Toda a formação ali, e menos técnica. Perfeito. A escolha foi muito nessa linha. Tá. Porque, no fundo, o que eu queria fazer de faculdade era filosofia. Olha só. Mas aí alguém falou, eu pago. Se você fizer administração, bora lá, vamos estudar. E aí eu fiz administração. Entendi. Mas que eu falei, não, aqui é uma boa oportunidade. Foi assim que eu comecei a mexer com os números, porque quando eu fui para a revista, na época, Supermercado Moderno, eu fui cuidar da área da circulação da revista e de pesquisa editorial, de estudo editorial. Olha Tem só. até hoje o cartão comigo lá de coordenador de estudos editoriais, etc. Porque era isso, era o ranking, era várias coisas. Que legal, que legal. Como eu adoro conhecer... Como diz o Minoro, ótimo. veio aqui, ele falou, tem coisas que são deucidências, né? Porque é coisas que caem na sua vida realmente. A Nilsen, para mim, foi uma deucidência, porque ela caiu no meu colo literalmente. Eu mandei um currículo para uma agência de empregos e falei, preciso trabalhar.
E de repente veio a Nilce e a pessoa me ligou e falou, um pouco longe, será que para você serve? E era do lado da minha casa. Então, assim, fala, não, porque a Nilce... E tem gente realmente que é uma empresa almejada, mas para mim foi Deus, assim, caiu no meu colo e tinha que ser pesquisa, assim, é um negócio... Então, você tá falando da coordenação, realmente tinha que ser, né? Tinha que ser. Eu gosto muito do um psicólogo, né, o Carl Jung, que ele fala muito de sincronicidade. O que nada é por acaso, embora a gente possa não compreender. Então tem coisa que eu vou muito ali na intuição, vai fazendo, e nessa pegada, com essa sede de aprender, que é isso que me move. E essa condução de negócio, por exemplo, de ser revista, que na época, imagino que era tem uma relevância a revista hoje diferente. A impressa, talvez por ser impressa e hoje nem tanto, mas o conteúdo continua sendo importante. Mas estou dizendo no sentido de conectar você a esse tipo de negócio sobre o quanto precisa ser profundo, quanto precisa trazer conteúdo, quanto precisa pesquisar, tem muito a ver com você, né? O quanto você buscou isso, é natural verdade, de você, né? Ela é natural, primeiro de gostar do conhecimento, mas também a vida me presenteou para trabalhar dentro de redação. Trabalhar sempre com jornalista. Lá em 1980 que eu fui para a revista, quer dizer, exatamente aos 18 anos, eu fui trabalhar dentro de redação com jornalistas, né, que param, pensam, articulam, tem que colocar uma ideia, algo que seja interessante para as pessoas, que seja relevante, esse é o desafio. Então, eu comecei a minha vida profissional trabalhando na produção de conhecimento. Era algo que eu sempre gostei e, ao mesmo tempo, tive a oportunidade, digamos, a vida me conduziu, como é que você falou? O Deucidência. Deucidência, né? Foi bem isto. Chegou lá e falou assim, é redação. Fui trabalhar dentro de redação com conhecimento. Eu lembro de uma experiência lá que foi muito legal, que aí, como o pessoal diz, a mosca do varejo picou mesmo, quando foi me dado um desafio de passar um mês como promotor para ver tudo o que acontecia numa loja. Então, uma indústria que já não existe mais, as pessoas continuam grandes amigos até hoje. E, na época, o editor da revista conversou, a diretora, e eu fiquei um mês e fui apresentado para a equipe de promoção da indústria e falou, esse aqui é um amigo, eu quero que vocês treinem essa pessoa. Em tudo que a gente faz no ponto de venda, tudo. Que legal. E aí eu fui um mês carregando caixa, indo para a loja, abastecendo gôndola. Aí à noite tinha que parar e fazer o diário. Tá, do que eu vi, que eu aprendi. Isso depois virou um artigo na revista, sobre essa relação ali do ponto de venda com o promotor, etc. Que legal. Então, isso foi me motivando, né, que também me leva também a esse mundo da pesquisa, do conhecimento. E tem meio que o estudo de... como que é o nome do estudo? Que a gente manda... Que a gente vive o dia a dia das pessoas, estiver na casa e vê como ela lava roupa. Sim. Tem um nome específico. Você viveu mesmo o dia a dia para entender... O dia a dia da operação ali, tanto do lado do repositor que estava lá, do promotor, o gerente. Eu respirei isto por um mês e ninguém sabia que eu era da revista. Tá. Eu era uma pessoa assim, primeiro que a diretoria que me colocou lá dentro, então o pessoal tinha que me ensinar tudo. Essa foi a orientação. Que legal. E foi um grande aprendizado. E aí te picou aí o varejo ou não? Como que foi? Você continuou no supermercado? Aí eu fiquei no supermercado moderno até 87, um bom tempo. Foi ótimo. Foi lá que conheci minha esposa. Olha só. Trabalhávamos juntos. Não sabia. Trabalhávamos em áreas diferentes. Mas lá que eu conheci a companheira da minha vida. Olha só, quantos anos já? Pois é, amigos, depois ficamos amigos da família. E, enfim, 34 anos juntos. Uau, que legal, que bonito. Convivendo aí, juntos quando eu falo casados, né? Tá. Nessa história de dentro do varejo eu conheci, aí eu fiz amizades com pessoas do Pão de Açúcar, que virou padrinho de casamento, né? Aliás, tanto o Nelson Alexandre e Emília Alexandre, que já atuavam no Pão de Açúcar. A Vânia, depois que ela saiu lá da revista Mercado Moderno, até porque eu tinha ido para Abras. Ela foi trabalhou no Pão de Açúcar.
Olha com só. desenvolvimento de embalagem, pro Pão de Açúcar especial na época, tudo. Tá. Então ela teve, por isso também a aproximação ficou maior. Aham. E daí que eu fui trabalhar na Abras. Tá. Muito parecido. Estudos, Tá. distribuição da revista. O que agregou foi conteúdo da convenção. Ah, Convenção Abras, na Aham. época, que eu me envolvi profundamente também. Então, assim, que legal. a coisa foi casando, porque essa paixão pelo conhecimento, como eu falei, né, lendo lá na ação dopamina, quer dizer, o que gera na gente um sentimento gostoso, né, de recompensa e tal. Para mim é conhecer, aprender. Uhum. Né? E como é que a gente aprende? Pelos encontros. Por isso eu sou fã dos encontros, porque a gente sempre aprende, transforma, uma nova perspectiva, um novo olhar, algo que a gente não tinha nem noção como acontecia. Então a gente vai aprender ali um novo olhar sobre o ser humano, sobre as situações que a gente vai vivendo. Então essa sede de conhecimento, os encontros para mim é o melhor. Esse encontro, pessoas muito melhor, se não os livros, é o encontro. O YouTube hoje, ou com a música no Spotify, enfim, são encontros. E do varejo de hoje para aquela época, quando você, como um olhar de estudante, um olhar de curiosidade, o que você vê de conexões que continuam sendo raiz do varejo e coisas que mudaram muito quando você olha para esse lado interno, operacional do varejo, né? Porque uma coisa é quando você olha da perspectiva do consumidor, né? Outra coisa é olhar dentro, né? O que você vê que continua e o que mudou muito? Olha, continua o desafio, assim, de como atende as pessoas. Se você pegar a história do próprio supermercado, quando ele surgiu no Brasil em 1950, ele foi uma inovação. É tanto que teve protesto. Ah, é? Teve protesto em rua por colocar no mesmo ambiente limpeza e alimentos. Toda mudança, ela gera o seu desconforto. Então, teve esse empreendimento que deu acesso, o que ele proporcionou, varejo físico, né, nesse momento. O acesso, a transparência com preço, o acesso que eu vou lá na prateleira e pego, o preço que está etiquetado no produto. Você está dizendo de sair para o self-service, é isso? Tá. Que foi o conceito do supermercado do autosserviço nos anos 50. Tá. Olhou o que estava acontecendo no mundo e falou, como é que eu vou empreender aqui? E nesse empreendimento teve gente que falou, isso não vai dar certo, não funciona, não pode ser desse jeito. E é assim que acontece, né? Então, esses princípios continuam igual. Que é o varejo, de maneira geral, esse papel dele dá acesso. Servir, né? Servir. E servir de uma maneira mais econômica, porque se a indústria atende direto, ela tem um custo ali logístico que não dá. Então, esse trabalho com esse volume fracionado que dá no único ponto de venda, essa conveniência, esse acesso, essa transparência, surgiu ali nos anos 50. Claro que ao tempo vai evoluindo. Então, isso eu vejo idêntico. Os desafios parecidos, porque você tem o desafio de ter o produto, de trabalhar com uma margem que é reduzida, embora possa ficar mais, menos, mas enfim, sempre foi uma característica do próprio varejo. Os desafios de estoque e ruptura e de entender o cliente. Total. Assim, quem é meu cliente? O que mudou é esse desafio do cliente, porque se você pegar as empresas regionais, que eu chamo dos heróis locais, eles também foram se reinventando, só que cresceram. Tanto que se fala aí, a empresa que fatura acima de 1 bi. Eu diria que ficou mais complexo. Esse é o desafio. E o desafio que se antes o dono estava ali na linha de frente, conhecendo, interagindo com o cliente, ele se distanciou muitos, né, não todos, mas se distanciou da linha de frente, ganhou estrutura, e ele tem o desafio de como é que ele preserva os princípios, os valores, aqueles valores que continuam fazendo sentido, porque alguns não fazem, então tem que mudar. Sim. Mas tem um conjunto de valores ali que cria a identidade da empresa, porque CNPJ não existe pessoas, né, que são orientadas por valores. Perfeito. Né? Então, essa complexidade esse distanciamento do dia a dia, a empresa crescendo,
levou muita gente a fazer uma gestão pela média. Aí perde a identidade. Quando eu trato todo mundo igual, eu não estou tratando ninguém de verdade. Não estou desenvolvendo nem quem precisa e nem estou segurando quem poderia ir. Porque não tem identidade. Então, eu entendo que o desafio, diferente do passado para hoje, é como que eu resgato a essência humana, que primeiro nasceu para atender necessidades. Mas eu não vou tratar todo mundo de uma forma padronizada. Eu vou tratar o ser humano como único. Para mim, aí entra o papel do CRM. Né? Dentro desse contexto, de eu tratar o ser humano como único. Porque a brincadeira que eu faço assim, tá bom, pega o salário do Elon Musk ou do Jeff Bezos lá, junta com o meu. Na média vai dar ali, mas não representa nem o que eles ganham, nem o que eu ganho. É verdade. E se eu tomar decisões por essa média, eu não crio relacionamento, eu não crio vínculos. Porque é a média, ela não existe. É uma medida que ajuda, pode ser um ponto de partida, mas hoje nós não queremos ser mais um. Sim. Nós queremos ser únicos, de alguma forma. Nem que seja segmentando, criando grupos de afinidade, etc. Então, nesse sentido, eu vejo que mudou. Mudou pela complexidade e por vezes, esse empreendedor, a empresa cresceu, ganhou uma dimensão e, por vezes, esses valores não são transmitidos de uma forma tão clara, esses princípios. E eu vejo alguns empreendedores que, com o crescimento da empresa, perderam o brilho nos olhos, né? Perderam a paixão ali. Ali virou assim, é um negócio, cumpre o seu papel social, gera emprego, tem tudo, mas por vezes falta o resgate da chama interior, da paixão, para continuar se movimentando, menos preservar o que tem. Se a sociedade mudou, tem que acompanhar essa mudança. Não, e eu acho ótima essa tradução que você traz de herói, porque quando a gente olha especialmente para esses donos de supermercados que estão desde o começo e que agora tem 50, 100 lojas, sei lá. É complexo, né? Porque antes você tinha talvez muita coisa na sua mão, à sua frente, né? Então eu sei quem são meus clientes, eu tenho essa loja, eu tenho esse estoque. E de repente você vê esse sucesso acontecendo de abrir mais uma loja, uma conquista, trazer novos funcionários. Então tem toda uma complexidade que vai tomando. E quando a gente olha para aquela pessoa que tinha lá a loja há 50 anos atrás, e hoje, onde você tem complexidade de administrar vários pontos de venda, de uma economia que, se a gente comparar atrás, eu não vou dizer que está mais fácil, mas está menos instável do que era. A gente não tem aquela coisa da inflação que muda lá nos anos 80 chegou a 80% ao mês de inflação. Mas ainda a economia é um desafio no Brasil, porque ela está longe de ser estável, né? Então tem o desafio da economia, tem o desafio de gerações e tem o desafio de concorrência também, né? Porque eu acho que antes você tinha a sua loja e talvez um varejo, um supermercadinho do lado, e hoje você está lidando com supermercados estruturados, atacados, e-commerces. Você tem um concorrente invisível, né? Que já existia, o catálogo, etc. Mas hoje você tem o e-commerce, o WhatsApp, o próprio CRM, que é invisível. Você está perdendo ou a frequência de visita, ou tendo um ticket médio menor, por essa quantidade de opções que nós temos. E uma coisa que o mercado trouxe como complexidade, que entra a parte aí de relacionamento, de CRM, etc., que é a complexidade de sortimento, né? Porque eu costumo falar para as pessoas que não é que as pessoas estão mais ou menos fiéis ao produto, é que antes você lidava com uma marca de achocolatado, né? Que aquilo te atendia à massa. Sim. Então, hoje, essa personalização, a pessoa fala, mas por quê? Não, porque nem todo mundo gosta de consumir essa marca de achocolatado. Tem gente que nem gosta de achocolatado.
Então, fica complexo de como que eu faço esse sortimento só de uma categoria, só para uma parte de clientes. E é assim, é complexo. Então, eles complexo. Realmente são heróis, assim, porque é muita coisa. Além do que a gente nem tocou aqui de sucessão, eu tô com a memória um pouco ruim, mas de trazer, profissionalizar, né, de sair da família e agora tornar a empresa mais profissional. É muita coisa, né? É muito complexo, É muita né? coisa. Mas assim, tem empresas muitos líderes, né, que conseguiram ter a família, mas profissionalizar com a família. Perfeito. Porque ela mapeou quais são as regras do jogo, quer dizer, que competências hoje, que habilidades que as pessoas precisam. Dá um passo atrás. Que conhecimento as pessoas precisam. Que habilidade para saber fazer. Então, um é conhecer. O outro é saber fazer. Quando mapeia isto e define isso claramente para a família, fala assim, tá bom, você quer atuar no negócio, vai ter um critério aqui e você vai ter que atender. Se atender e tiver as condições, sim. Perfeito. Mas não é preciso disto. Então, é possível hoje ter algumas empresas que estão profissionalizadas mesmo tendo a família. Mas teve a coragem de separar, assim, aqui eu preciso de um perfil que atenda a essas características. Uhum. E a partir daí eles conduzem o negócio. E você trouxe bem, né? Porque os valores da sociedade mudaram muito. Essa também traz uma complexidade para esses empreendedores de entender, assim, graças à longevidade, nós estamos hoje convivendo com 5 gerações ao mesmo tempo. Alguns não gostam de falar de geração, mas ajuda a gente a compreender, a dar um passo de compreender que os valores que eu cresci é diferente dos valores daquilo que está sendo convivido pelos milênios, pelos nativos digitais, que é a geração Z, convivem com outro tipo de realidade, né? Então, a forma de liderar vai ser diferente. Então, isso também ficou mais complexo. É além da dor do crescimento. Além da dor do crescimento. Vai muito além que isso. Agora, é incrível, né? Porque, por vezes, eu falo a alguns empresários que hoje tornaram negócios enormes, o quanto risco eles correm. Porque, pegar hoje, se eu pegar o dinheiro que eles têm, se simplesmente colocasse esse dinheiro numa aplicação financeira, ganhava sem fazer nada com o dinheiro que tem. Mas essa paixão por servir, por empreender, contribui para gerar emprego, para transformação, tudo. Cria oportunidades. É verdade. E é um risco, porque poderia ganhar o quê? No mínimo 12%? Uhum. Não lembro a taxa, sei lá quanto tá, mas tem 12 e alguma coisa. Uhum. Poderia ganhar 12% sem fazer nada. Sem fazer nada. É verdade. Tem um propósito. É verdade. Tem uma contribuição aí para as pessoas. E o trabalho, para mim, a gente precisa, primeiro, discriminar assim, a nossa cultura trata muito o lucro como algo ruim. Não, o lucro é bom, desde que bem administrado, tudo feito na proporção certa. Mas a relação de trabalho é um lugar de encontro. Nós nos conhecemos no ambiente de trabalho. Então, é um ambiente de encontro, e nesses encontros que a gente também, como ser humano, aprende, cresce, desenvolve. A gente acho que estava numa palestra juntos, onde cada vez mais eu tenho certeza do que eu ouvi lá não faz sentido para a minha vida, que é a gente trabalhar para pagar boleto. Uhum. Eu acho que a gente trabalha, e o trabalho proporciona a gente relações tão importantes. Desenvolve a gente como pessoa, provoca. Então, desafia, né? Então, e também proporciona você comprar coisas, porque o boleto está atrelado de você ousar e comprar uma casa. Exato. De ter a possibilidade de ter um carro. Ter sonho, né? Ter sonhos. Conquistar o conforto material. Claro que, no meio de tudo isso, temos um país que é um dos mais desiguais no mundo, do ponto de vista de distribuição de renda. Temos tantos Brasis, seja pela dimensão continental, seja a diversidade cultural.
Sim. que nós temos, né, as particularidades de Sim. cada região, mas também pela desigualdade. Então, claro que isso também torna tudo mais complexo. Eu acho que tem, e não vamos, né, temos que entender que isso existe e que é complexo. Mas quando você traz uma história, por exemplo, de que você trabalhava na feira e você olhava e falava para mim, eu quero mais, né? Isso é seu, né? Sim. O mundo já tinha essa desigualdade, e isso é seu, isso, né? Sim. De como eu posso melhorar na minha perspectiva, Exatamente. né? Acho que tem um pouco disso, do ser humano entender qual é o papel dele, né? Na sociedade ou naquilo que ele está fazendo, quanto ele quer. Porque o que eu aprendi também é que nem todo mundo precisa ser líder, nem todo mundo precisa ser CEO de uma empresa. Se você quer continuar fazendo aquilo que você trabalha e está feliz, você tá ótimo. Não tem a obrigação de... O sucesso é relativo, né, relativo. Você tocou num ponto muito interessante, né? Agora lá fazendo a pós e fazendo o TCC, volta para o banco lá para estudar. Uma das coisas que eu estou vendo em termos de conteúdo é esse momento muito polarizado ao redor do mundo, da sociedade. E uma discussão que a gente viveu, a modernidade, que foram algumas promessas que predominou no século XX. Depois a gente começou com o que chamou de pós-modernidade, o mundo líquido, todo mundo ali lidando com tantas incertezas. Só que agora eu estava preparando lá meu TCC e descobri algo que eu não tinha acesso ainda, que é chamado, após da pós-modernidade, alguns chamam de metamodernidade. Tá. Mas o interessante dessa discussão, que já tem alguns sinais na sociedade, por exemplo, o propósito é porque o propósito é você transcender esse aspecto material. Tá. É o olhar para o ser, como você está me trazendo aqui. Não, eu posso ser, eu preciso ter, mas eu posso... Lógico que tem um mínimo do ter, Sim. Né? Até para poder estudar, o cérebro precisa se desenvolver, precisa de alimentação, sim. etc., mas chega no patamar assim, o que é mais importante? É ter ou eu ser? E o propósito maior, como nasceu aí com o capitalismo consciente, é de falar, tá bom, eu cuido do próximo. E é muito interessante isto, porque até uma McKinsey hoje tem lá um moderno entendimento da saúde, etc., mas se discute lá a espiritualidade, mas não no sentido religioso, a espiritualidade no respeito ao próximo. Tá. Então, onde a pessoa se sente bem nesse contexto, né? Cada um vai ter ali a sua identidade, mas a discussão está em transcender. Dizer, como é que eu vou além dessas questões materiais? Então, no mundo das artes, será que eu estava lendo esse final de semana? Algo novo ainda. Porque eu vi algo assim numa revista que eu assino, eu falei, deixa eu ir atrás, que aí é meu lado curioso. Perfeito. Assim, deixa eu ir atrás. Aí eu fui, achei livro, comecei a ler o livro que fala dessa metamodernidade, que é essa transcendência, que já começa a aparecer na arte, já começa a dar sinais no negócio, que é o que aparentemente vai nos guiar daqui para frente, para a gente lidar nesse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, ansioso, frágil, não linear. Como é que a gente se reinventa? Porque a gente tem um desafio hoje, particularmente, com essa velocidade da mudança, que a tecnologia sempre foi alavanca. Foi assim quando descobriu o fogo, foi assim com a agricultura, que foi uma grande revolução para a sociedade, né? Saímos de nômade e avançamos. Depois a gente deu mais um passo com a imprensa, lá em 1500, um passo importante. Depois com a Revolução Industrial e agora com a inteligência artificial. Então a gente vai tendo aí várias revoluções, só que o desafio deste momento não é a mudança, que nós nunca sabemos lidar com ela. Eu tenho um texto que eu adoro, da HSM, quando a pessoa... Eu uso esse texto de vez em quando, fala assim, a sociedade não vai suportar muito isso, estamos caindo desesperançada, não sei o quê. É um texto de uma revista, de um jornal norte-americano, que foi usado no evento da HSM. Mas era um texto de 1800 e pouco. Olha só. Você pega o texto, você tira a data, eu uso de vez em quando, e traz para hoje, a ciência despeja sobre nós. Nada diferente do que está hoje.
A questão pode ser a velocidade, que a gente não consegue acompanhar, e tudo em tempo real. Então, o que a gente tem que aprender? Como é que a gente vai aprender a ser novamente? Aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver juntos. Então, nós estamos tendo que reinventar tudo. Tá complexo, Tá né? complexo, temos que nos reinventar. E você falando, é difícil a gente colocar em caixinhas, mas você trouxe a questão da geração, se existe ou não existe, mas a gente está vivendo uma complexidade de interpretação, de entendimento sobre uma geração onde viveu valores ou tradições que faziam parte que fizeram parte muito tempo da vida delas e que as novas gerações estão vivendo de outra forma, estão interpretando de outra forma, estão tendo acesso, né? Então, como que você mostra que isso que talvez o ChatGPT está te mostrando aqui de uma forma muito simples, esses daqui tiveram que ralar para poder te mostrar. Exatamente. Né? Que não é uma coisa superficial, menor, mas é que aqui eu estou te trazendo mais fácil aquilo que eu tive que construir e batalhar por muito tempo. Exatamente. Né? E aí, então, como essas coisas já estão um pouco mais fáceis, mais mastigáveis, vamos dizer assim, mais mastigadas, eles começam a olhar para essa questão desses valores que eu acho que as gerações antigas têm, mas de uma proporção diferente, que é o olhar para o outro. Isso sempre existiu, o olhar para o outro. Essa questão de sustentabilidade, essa preocupação com a marca, mas é que a gente tinha tantas outras coisas, talvez, para olhar e cuidar, que agora a gente está tendo tempo para isso, né? Eu concordo e agregaria o seguinte, já tinha, né? Não tem, assim, honestamente, o novo pode ser a tecnologia que permite a gente lidar com essa quantidade de informação que o mundo digital traz, né? E precisamos de mecanismos para isto. Mas os questionamentos sempre existiram. Quando surgiu o livro também, né? Quando surgiu o livro, a mesma discussão quando surgiu o e-commerce. A qualidade da leitura vai perder. Com o livro, lá em 1500, com Gutenberg, não foi diferente. É a mesma história. Perfeito. Toda vez que surge algo novo, a gente tem dificuldade. A gente está procurando, na realidade, novas soluções. Né? Mas, assim, eu uso muito o conceito de geração. É que tem pessoas que falam, mas nos ajuda a entender valores. E, por exemplo, que a gente vê no ambiente, aí todos os lugares, no ambiente de trabalho, é, por vezes, uma pessoa de 25 anos liderando outra de 40 e 50. Como é que eu vou dialogar? Para os dois lados. Para os dois lados. Para os dois lados. Como é que eu vou dialogar? Como eu entendo que não está relacionado à experiência, porque eu tenho muito tempo, eu já faço isso há muito tempo, de repente vem alguém novo para agregar, para trazer novos olhares, mas eu acho que eu já sei tudo. E como do outro lado eu respeito de que às vezes eu vou trazer um novo olhar, novas formas para alguém que talvez olhe, porque acho que teve muito... Acho que a gente viveu um pouco disso de impactos de novas lideranças, nem talvez de novas gerações, mas de olhar e falar, não, mas isso aí a gente já testou e já não vai dar certo. Isso não funciona. É muito natural da gente falar isso, né? E porque talvez a gente não esteja entendendo a outra pessoa, dando a oportunidade para ver um lado novo que exista mesmo. Você né? sabe que ontem eu estava dando exatamente nessa linha um treinamento para uma determinada empresa, para o nível gerencial, e aí eu abordei a questão do pensamento crítico. Não de criticar, mas de questionar. Falei, bom, primeiro, nós estamos diante de um sintoma ou de um problema. Então, eu preciso entender ali a causa raiz do que está acontecendo. Segundo, que eu coloco, né? São alguns passos, né? Como se fosse uma receita. Mas o segundo é, como é que a Bruna, da minha perspectiva, eu vejo o problema assim. Quando a Bruna está olhando, que perspectiva que ela traz para a mesma situação? Como é que ela olha para este problema? Então, a gente dá a possibilidade de ter novos olhares. Certo. Por isso que aí, para mim, é a base do diálogo. Né? Então, se eu estabeleço um novo olhar sobre aquilo, eu vou construindo algo novo, assim, posso olhar de um ângulo diferente. Levando para o ambiente do varejo, a visão da situação de quem está operando lá na loja vai ser diferente de compras, que vai ser diferente do marketing. Sim.
E não tem, e tá tudo certo. Sim, sim. Como eu costumo brincar, né? O ponto de vista é a vista a partir de um ponto. É a minha história que eu trago junto quando eu estou olhando, são os meus valores, são as minhas experiências, são os meus traumas, os meus medos. Tudo isso está fazendo como eu percebo aquela realidade. E não é certo ou errado, é como eu percebo. Agora eu vou juntar com o outro e ver como é que o outro está percebendo aquilo. E aí eu pergunto, como é que no passado já tentaram resolver? Lembrei disso pela sua fala, porque de repente no passado foi proposto algo, mas você não tinha tecnologia para poder fazer aquilo daquele jeito, não tinha os processos, né? Não tinha o conhecimento para fazer e de repente não deu certo mesmo. Mas por que não pode dar certo agora? Quem é impactado com essa solução? Então é permitir olhar para a situação e pensar. Eu costumo brincar, nesse mundo louco de correria, quem tem condições de criar as condições para pensar tem uma vantagem competitiva. Porque o piloto automático é algo que a gente aprendeu lá atrás, né? Já não precisa pensar e sai fazendo. Então, esse é um olhar. Mas eu questiono hoje muito a palavra experiência. O que é a experiência? Se eu aprendi há 30 anos e dou a mesma resposta o tempo todo, eu não aprendi durante 30 anos, eu aprendi há 30 anos. 30 anos, perfeito. Né? Por que eu não posso olhar para a situação de uma outra perspectiva? Porque eu não dou o benefício da dúvida? Por que eu não vou experimentar e testar uma nova ideia? E para mim, hoje em dia, o sucesso, a evolução pessoal que a gente tem está muito relacionada ao nível de curiosidade que a gente tem com relação às coisas. E você é um exemplo disso e de que a gente tem que sempre aprendendo, né? Não é porque eu já tenho 20 anos, 30 anos de experiência que eu já sei tudo. Né? Então, em algumas oportunidades que eu tive de palestrar, por exemplo, quando a gente esteve na Expo Super esse ano, que eu falei sobre cultura de dados, eu tenho feito essa provocação de quem que já baixou o ChatGPT aqui? Quem que usa o ChatGPT? Porque em diferentes proporções, como você falou, os livros estavam lá, a Barça estava lá, lia quem queria. Né? O ChatGPT está aí também, usa quem quer. Né? Você pode seguir sua vida e fazendo a mesma coisa. E eu tenho usado muito o ChatGPT e eu tô achando incrível, assim, porque ele realmente te abre a cabeça para umas coisas. Sabe que eu tinha que dar uma aula outro dia, eu usei ele assim, o que é isto, né? Aí veio, eu falei, nossa, eu não resumiria melhor. E eu usei numa aula de abertura da USP para falar de inteligência de negócio, e eu ainda coloquei, a fonte é essa, gente. E começamos a debater em cima daquilo. Mas o que eu acho genial, assim, é como ele te ajuda a trazer outras perspectivas que você teria que ler quantos livros. Nossa. Sabe? Então, eu acho que é como você utiliza disso sem tirar o que você acha, ou qual é a sua opinião, como você recomenda, mas como que isso te agrega, né? Exato. Então, acho que essa curiosidade é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a diferença. Né, para as pessoas. Acho que tem duas coisas, né? Porque na medida em que a gente vai ter, é indiscutível, para discutir a velocidade para cada setor, a automação de tarefas, o que vai ficar para nós vai ser o relacionamento e essa capacidade, essa inteligência emocional para lidar com tudo isto. Agora, para isto, eu tenho também provocado muito, que é o que se chama do profissional T-shaped. Né? A letra T mesmo, o profissional moldado em T, porque por vezes a gente é um especialista e tem várias armadilhas. Explica para quem acho que não conhece primeiro sobre esse olhar do T, que acho que é importante. Legal, o T é a letra T, então a parte horizontal, a parte de cima do T é um conhecimento generalista que você vai ter de ponta a ponta. Então eu vou entender da estratégia da empresa, do propósito, da proposta de valor, quem é o shopper dessa empresa, né, o perfil, etc. Vou entender o marketing, vou entender o comercial, o ponto de venda e vou entender o resultado que eu preciso gerar lá na frente. Então, eu preciso ter um olhar de ponta a ponta. Lógico que aqui eu vou ser generalista, mas eu preciso ser especialista naquilo que eu estou trabalhando. Esse conceito surgiu, pelo menos o acesso mais antigo que eu tive dele, em 1995,
num livro Novas Fontes do Conhecimento. Eu tenho o livro em casa até hoje lá. E numa parte vai descrevendo, em 95, que é o perfil do profissional para frente. Então, é esse profissional. Esse conceito desse profissional T, que é generalista e é especialista na vertical. Por exemplo, se você pegar a área comercial, ele tem que ter essa visão do todo, não que ele vai ser um especialista em preço, vai ter gente, não que ele vai ser um especialista em CRM, sim. que vai ter alguém especialista, mas ele entende como funciona e a interdependência. Então, ele tem um pensamento sistêmico e entende o que ele faz, como impacta o outro e como ele é impactado por alguém que veio antes dentro de uma estrutura. Né? Mas ele vai ser especialista, ele vai ter que aprender a olhar os dados, ele vai ter que aprender a ser colaborativo. Essa é uma premissa que quem resgatou muito bem foi o fundador da IDEO, com o Design Thinking. Tá. E a premissa, quando ele resgatou o profissional T, foi o seguinte: se eu não tiver o mínimo de conhecimento do que é CRM, eu não vou ter empatia, eu não vou conseguir dialogar com você. Lógico, eu não preciso ter arrogância de querer ser tão bom quanto você e saber que eu tenho limite, mas eu vou entender a lógica. A partir do momento que eu entendo, conheço um pouco, de uma maneira genérica, mas eu consigo praticar empatia, eu consigo colocar no seu lugar. Se eu consigo entender os seus desafios, não estou dizendo de concordar, estou dizendo de entender. Se eu entendo e a gente está dialogando, a gente pode ser criativo e pensar em novas soluções. Se a gente pegar o ranking do futuro do trabalho, entre as primeiras posições do futuro do trabalho está lá pensamento analítico, pensamento crítico, curiosidade, inteligência emocional. É isso. Está lá entre as 10, são todas habilidades cognitivas e relacionais. É isso. Porque se a máquina vai fazer o que pode ser automatizado, para a gente a importância de se relacionar, né, de dialogar com o outro e colocar no lugar do outro para pensar assim, como é que a gente resolve isso junto? O que é o melhor, não para a minha área, mas para o negócio? Porque o local não necessariamente é o melhor global. Perfeito, né? Perfeito. É muito desse olhar de sair de que eu tenho que colocar tudo isso nessa fileira, porque o meu papel é esse. E quando eu olho todo, é entender se eu colocar assim, talvez seja melhor e vai impactar o... Então, são mudanças de como você olha aquilo que é importante dentro do seu processo, mas que isso tem uma parte no todo, né? Você precisa entender o todo, porque você pode contribuir muito para esse olhar generalista e o quanto isso contribui para o cliente final. Exatamente. Né? Entendo o porquê ali da minha contribuição. Então, se eu tenho lá o meu propósito de valor e resultado, eu vou ver como é que... Porque o resultado é a soma de todos esses esforços. Quando você implementa uma atividade, né, para a área de CRM, por exemplo, a gente olha e fala assim, bom, você precisa ir para relacionamento personalizado, a tecnologia permite, eu quero propor melhor experiência para o ser humano que vai na loja, eu quero emocionalmente envolvê-lo, etc. Mas como é que essa área vai conversar com a estratégia da empresa? Que resultado que ela vai entregar? Como é que conversa com o marketing? Como é que conversa com compras? E eu provoco muito, Olegário, nesse sentido que você está falando, desse olhar, de acho ótimo o aniversário do supermercado, você dá uma BMW de presente e o caixa, quando você vai comprar, ele não olha na sua cara. Então, o que é gestão de relacionamento de cliente? O que é experiência de compra? Porque não é o prêmio em si... Mas é como o caixa que está lá interpreta isso, a importância dele. Ele sabe, né? Ele sabe, né? Então, quanto a gestão de relacionamento, ela amplia simplesmente uma ferramenta, né? É o todo, é a estratégia de que isso vai impactar nesse olhar macro que a gente precisa ter com o cliente, né? É relacional, tanto interno como para fora, e é resultado. Né? Porque essas relações aí é que vão fazer a diferença. Se eu entendo a necessidade do ser humano que está indo ali na loja, que tem tantas opções como nós começamos aqui, e eu vou conseguir fazer algo melhor.
e isso vai ser bom para todo mundo, que na medida que atendo melhor, compra mais, tem melhoria de salário, de resultado. Todo mundo ganha, tem expansão. Então, o ganho é geral quando se incorpora tudo isso. E a pessoa que está lá no caixa entende o porquê. Porque senão ela está numa atividade mecânica. Sim. Né? Que não agrega valor. Então, tá bom. Então, eu vou na loja autônoma porque eu tenho menos problema. Me resolvo. Agora, eu queria trazer um ponto que eu comentei no início sobre essa relação de confiança que você construiu com o varejo e sobre verdadeiramente essa responsabilidade talvez que você tenha, mas essa confiança que o varejo tem na sua opinião, porque esse é um fato. Como que... Provavelmente não foi combinado, não foi pensado, mas foi uma jornada que você teve, porque, veja, você nunca atuou verdadeiramente no varejo, com exceção da feira, que eu acho que né? Mas, assim, supermercado, mas o tempo todo, consistentemente, você esteve apoiando, atuando, entendendo, seja da perspectiva de quando você estava com a revista, quando você... Depois da revista, depois da Abras, você foi para a GFK? Como foi? Da Abras, eu tive Não era GFK, né? Era, como era Indicator. Eu tive um ano numa empresa de consultoria em logística. Olha só. Depois de um ano de consultoria em logística que eu fui para Indicator. Isso é super importante, porque quando a gente olha e fala assim, não, o Olegário, e eu acho que muita gente deve se inspirar e falar, quero ser o Olegário. Qual foi a história, né? Quais foram os desafios? Foi conteúdo, foi vivência no varejo, foi logística, foi pesquisa. Tem uma trajetória aí, né? Tem uma trajetória. Sobre essa relação com o varejo, né? Tem, e aí tem algo que me guia, né? Que é o conhecimento. Ou seja, em última instância, a informação. Porque, claro, hoje é muito mais elaborado do que no passado, mais intuitivo. Fala assim, tá bom, as pessoas têm visões diferentes. Então, como é que a gente entende isto? E como hoje, nesse mundo tão fragmentado, a gente agrega e constrói algo. Então, essa confiança foi construindo, acho que é a primeira coisa, que, de novo, mais natural, que é escutar. É escutar, e não que a gente não julgue, mas, por vezes, guardar o julgamento. É uma palavra que eu aprendi quando eu estava na Nielsen, numa negociação até com o Walmart, com um norte-americano que cuidava da conta, que ele usou uma expressão que é o benefício da dúvida. Eu já praticava isso de uma outra forma, mas numa reunião eu falava, vamos dar o benefício da dúvida. Que é assim, não, peraí, deixa eu ouvir o outro, deixa eu escutar o outro. Tá bom, você está baseando em quê para falar tudo isso? Porque os julgamentos, por vezes precipitados, eles nos levam ao equívoco. Então, esse escutar, entendo que é um lado. O outro lado é claramente uma disposição para aprender. Porque se a gente também vai para a situação achando que a gente conhece, é uma pretensão, uma arrogância que não dá. Então, quando você escuta, você tem a oportunidade de aprender. E isso você cria... Eu estou aqui racionalizando, né? Mas aí você cria vínculos mais, porque você dá a chance da pessoa manifestar o ponto de vista. Por mais que você conheça, fala assim, não, ainda tenho que aprender. Então, essa mentalidade, para mim, tem gente que acha que... Fala, não, você é falsa modéstia. Eu falo, não, eu me considero um aprendente. Aliás, uma palavra que eu aprendi há pouco tempo... eu vi no seu LinkedIn que estava escrito aprendente. Porque eu já usei várias vezes do eterno aprendiz. O eterno para sempre. Mas aí foram duas situações que me levaram a adotar o aprendente. Lá na pós de neurociência apareceu, porque o aprendente é a questão do aprendizado contínuo. Então, eu estou sempre aprendendo, sou um aprendente. Não tem começo, meio e fim, é dinâmico. E aí eu convidei uma pessoa, na FGV a gente faz fóruns de varejo e consumo, e um do que a gente fez, eu convidei uma pessoa da Leroy Merlin, que ele é responsável lá, é o head de self-learning, né, que é o Léo. Aí o Léo, no dia conversando, preparando, eu adoro os bastidores, a preparação é riquíssima, né? Ontem mesmo a gente estava fazendo um lá do papo de varejo e tal. E aí ele falou do aprendente. Falei, pô, mas realmente... Aí eu juntei os dois. Falei, não, eu sou esse aprendente. Quer dizer, é uma postura de curiosidade diante do novo, como a pessoa faz. Não vou tomar o que eu penso como uma verdade absoluta. Eu suponho que isso permite criar confiança.
porque eu estou dialogando com outra pessoa, dando a chance dela compartilhar o ponto de vista, e eu falo assim, nossa, nunca tinha olhado desse ângulo. Então, isso cria interação, e não é aquele posicionamento radical, que eu sou dono da verdade, não, está tudo errado, tem que ser assim. Não, vamos entender o contexto que você está vivendo. Eu acho que foi muito com base nisto, e de sempre estar convivendo, e como eu trabalhei no meio de jornalistas, entendo que isso contribuiu bastante, tenho vários amigos, que era assim, tá bom, qual que é a verdade? Então, de uma maneira indireta, eu aprendi muito cedo a aplicar parte do 5W2H. O que aconteceu? Por que aconteceu? Onde aconteceu? Como foi? Então, ele é tão simples e tão difícil, às vezes, de fazer, mas te provoca tanto, né? Provoca muito. E curioso que eu vi isso no jornalismo no começo, mas já vi na medicina, já vi no direito, já vi em investigação, o famoso 5W2H, né? Perfeito. Que vai passar, lógico que tem o como e o quanto, etc., mas tem o quê, onde, como, por quê, enfim. Então, se a gente já vai aplicando tudo isso, a gente permite o diálogo antes de qualquer julgamento. Se fosse se colocar no lugar do outro. Para mim, isso é a base da confiança, eu te diria. Que é dialogar, né? E quanto você acredita e do que a gente... Porque eu tive a oportunidade de conviver e ver a Nina crescendo, a Nina evoluindo e sendo essa mulher tão especial, e eu percebo nas nossas conversas muito presente sobre a Nina gosta de tal coisa, a Nina faz tal coisa, a Nina... Quanto esse seu olhar de pessoas, de mentor, de entendimento, a Nina foi importante para você nessa... Nossa, a Nina é uma escola desde o primeiro dia que nasceu, assim. Ela chegou num momento bem desafiador, que ela foi a razão da gente, sabe, manter o pique. Sei. Falou, não, ela chegou. Teve uma sequência de eventos, tanto para mim quanto para a Vânia, extremamente desafiadores, do ponto de vista familiar, tudo, depois até de emprego. E ela chegou assim, tem um ser aqui que depende de mim. Mas ela tem uma personalidade única. Assim, claro, todo mundo tem, mas no nosso convívio, que ela é intensa. E a gente, nesse processo dela, a gente deixou ela ser intensa. Porque a gente a educou falando assim, nunca aceite porque sim ou porque não. Certo. Então, ela sempre questionou a gente. Você deu a corda, ela... Nossa, abraçou. Pratica. Então, ela foi ali... É uma transformação mútua, dizendo. Ela foi amadurecendo, né, da perspectiva humana, do conhecimento, nos relacionamentos, e desafiando a gente. E a gente foi aprendendo junto com ela, alguns olhares que, de repente, a gente tinha, que não era nem o mais adequado, não estava atual, porque filho, é um refresh, né? Uma atualização constante da gente, de um novo olhar, de algo que a gente não tinha olhado. Eu lembro, em 2016, fazendo o mestrado, ela falava em vegano e não sei o quê. Eu falei, mas por que tudo isso, né? Aí vem a minha curiosidade. Eu transformei isso num estudo, num experimento, numa disciplina do mestrado, porque olha só. Mas quem trouxe a provocação disso, dessa transformação que estava na sociedade, quem me trouxe foi ela. Quando você estava vendo um nicho, uma segmentação, você estava vivendo isso na prática. Estava vivendo isso na prática, que na época ainda não, para mim não era tão forte, estou falando de 2016, e eu transformei lá num experimento para entender o que leva esse envolvimento dessa nova geração tão forte com o ambiente, com o meio ambiente, né, com o respeito com o outro ser vivo, com o respeito à natureza. Aí eu fui entender, assim, perguntando para ela, o que você acessa, o que você vê, vamos ver junto. Semana foi até muito engraçado, porque a gente estava em casa, eu falei, estou lendo um livro de um neurocientista que chama Siddhartha Ribeiro. Vi uma entrevista dele, ela falou assim, o que eu indiquei, né? Porque ao contrário, eu falei, o que você indicou, sensacional, estou adorando esse neurocientista. Ela está com quantos anos? 28.
Uau. Então, até Uau. hoje, 28, Caramba. a gente conversa e tem esses papos assim de falar, olha, tô lendo isto, que nem agora, eu tava lendo Metamodernismo, passei para ela, né? Aham, Aí aham. ela também, eu vi no programa lá do Mano Brown, não sei o que, tal cara. Eu falei, opa, passa aqui. Então, essa troca. Eu escuto muito os podcasts do Mano Brown, eu É, aprendo então, bastante. Cidata Ribeiro, ela escutou lá, ela me passou, eu fui ouvir, gostei, comecei a acompanhar. Então, assim, tá aberto Que pro legal, novo, né? que Tem que estar legal. aberto. Então, o novo vem com os filhos, com as Aham, filhas, né? aham. Com a nova legal. geração, que a gente... eu não gosto da expressão quando alguém fala, porque na minha época. Não, minha época é hoje. É hoje. É aqui e agora. Perfeito. Né? Com quem eu estou convivendo aqui e agora. Perfeito. Então, vou aprender o novo. Agora, olhando para toda essa base de construção, esse olhar de negócio, de ser humano, de pessoas, quando a gente olha para a inteligência 360, ela fala de negócio, mas ela fala de pessoas, né, Olegário? Acho que o seu olhar, a sua condução de mover, não sei se mudança de cultura, mas de construir novos negócios ou novas perspectivas, passa muito de como eu olho para a pessoa para mudar ou para construir novos negócios, né? Sim. Na realidade, nós nascemos, né? E quando começou era eu, a Cláudia e o Fábio Nunes, né? Começamos os três. E nós nascemos em inteligência de varejo. Né? Em algum momento... Não sabia. Nasceu como inteligência de varejo. Tá. Tem logo guardado, Tá. tem algumas coisas que eu guardo até hoje. Mas com o tempo, a gente ficou claro para nós, e foi de um insight. Né? A gente estava dentro de um cliente até, a gente tinha uma sala, até semana eu estava conversando com um dos fundadores, que era da Xera, ir lá conversando e tava bate-papo, teve um momento que eu saí da sala, quando eu voltei lá com a Cláudia e o Fábio, eles falaram assim, legal, inteligência 360. Aí eu falei, puta, mas é show, porque é resultado para todos. Perfeito. Né? Mas não é eu considerar só o aspecto técnico, eu considerar o ser humano que está fazendo aquilo. Sim. Né? Eu trago essa perspectiva que, assim, na época eu não tinha essa consciência, creio que também eles não, mais intuitivo de falar, todas as stakeholders, todas as partes interessadas. Não, mas a ideia foi isso. É tanto que, junto com a nossa assinatura de Inteligência 360, abaixo assim, resultado para todos. Interessante. Desde lá de Tá. 2017, 2018, que a gente adota né, esse resultado para todos. Quer dizer, quem que está envolvido nisto? Como é que a gente pondera e vai ser bom para todos? Certo. Então, passa muito por aí essa lógica, essa visão que os três têm, né? Embora a Cláudia não esteja hoje mais com a gente, seguiu um outro caminho, mas ela ajudou também a construir e isso nos guia do que a gente vai falando, de ponderar a parte técnica, mas também a relação humana em tudo isso. Perfeito. Né? Pensando nessa pessoa curiosa, estudiosa, está fazendo aí, terminando o TCC. O que o Olegário quer para o futuro? Como o Olegário se vê daqui uns 2, 3 anos? Porque eu já brinco que 10 anos é muita coisa. Vai acontecer muita coisa, a gente não consegue mais prever. Mas como que o Olegário se vê como pessoa, como profissional, daqui 2, 3 anos? O que você espera para você? Olha, quem definiu o que espera para mim é a minha psicóloga de plantão, que é a minha esposa, né? Que é a Vânia. E há alguns anos ela chegou para mim e falou assim, você é um construtor de pontes. Aí eu fui estudando um pouco disso, o que ela quer dizer com isso, etc. E isso me levou realmente a desenvolver um propósito. Então, este propósito hoje... hoje já tem aí uns 2 anos, ele virou quase um mantra, assim, para mim, já está escrito. Mas um deles é, como é que eu posso, olhando para frente, como é que eu posso contribuir para a sociedade? Assim, primeiro, como é que eu posso agradecer, não diretamente, mas todas as pessoas que me ajudaram a construir a minha história. Muitas pessoas me deram oportunidade e me ajudaram a construir minha história. Então, como é que eu agradeço essas pessoas?
eu agradeço as pessoas na medida que eu posso contribuir com outras pessoas para construir a história delas. Perfeito. É a forma de eu respeitar e agradecer quem me ajudou. Então, essa construção de pontes, para mim, passa nesse mundo que nós estamos pelo desafio do diálogo. Então, as pessoas hoje estão... A gente está numa sociedade muito polarizada, onde cada um se isola ali, tem a sua verdade, mas nós abordamos muito aqui, né? A relação é que faz a diferença. Então, como é que eu posso contribuir para aumentar a compreensão humana? Isso me levou muito para fazer a pós em neurociências e comportamento humano. Ampliar a compreensão para desatar nós que estão travando, ao mesmo tempo construir novos laços, para que a gente possa prosperar. Então, eu me coloco como desafio olhando para frente, quando eu estou dentro de algumas situações, sim, tá bom. Aí, não exatamente assim tão racional, mas quais são as partes interessadas? Como o outro está sendo impactado? Como todo mundo pode prosperar nesse ambiente? Perfeito. Então, isso me move. Então, eu me vejo muito nesse sentido, e também isso me levou até a fazer um curso de uma certificação de conselheiro, porque tá bom, quem que eu tenho que influenciar? A liderança. Né? A liderança tem que ser provocada, digamos assim, Sim. com novos olhares dos impactos de como as coisas podem ir. No mínimo, a gente interagir com o outro de outra forma. Então, eu me vejo muito, me vejo nos próximos anos contribuindo para esse diálogo. E que seja bom para todo mundo, que todo mundo possa efetivamente prosperar como ser humano, né? Consciente de que tem coisas que a gente vai realizar, fazer as escolhas. Eu já, de alguma forma, fiz assim com algumas pessoas, com um pouco de coaching, assim, e me realiza. Me realiza quando eu vejo alguém lá conquistando, fazendo, a pessoa feliz com uma conquista nova que foi transformadora para ela, expandiu a consciência dela, ela conquistou coisas que ela sonhava, né? E ela olha para frente com novas perspectivas. Então, isso para mim é o que eu me vejo fazendo, me vejo me realizando, né? Contribuindo para as pessoas refletirem e saírem ali da sua torre de marfim, saindo do seu posicionamento fechado e aceitando dialogar com o outro e junto construir algo. Porque a evolução humana, quando começou lá, vamos pegar a agricultura, começou com uma cooperação. Hoje a gente não vive, a gente está aqui porque graças tem ali, né, o André que está aqui com a gente, que veio aqui, que, né, foi lá, o Renan que está ali trabalhando. Quer dizer, para eu estar tomando essa água nesse copo, olha quantas relações não estão envolvidas. Você pensou no copo, alguém produziu esse copo, alguém fez Rafael fez o avatar, Rafael Milene fez o a avatar, caneca. Milene fez a caneca. Olha quanta gente, quanto sonho, quantas relações. E alguém vai lá, pega a água, coleta, tem cana, chega até aqui na torneira. A gente olha para isso hoje de uma maneira como se fosse natural, mas tem muita cooperação para chegar nessa água, tá aqui na minha frente, nesse copo. Então, nessas relações que a gente tem que cuidar, que cada pessoa aqui tem sonho, tem medo, tem frustração, tem trauma, tem conquistas, tem realizações. Então, como que a gente olha de uma maneira para o ser humano que está com tudo? E como é que a gente contribui para a consciência e para isso, para a gente não ficar robôs, não ficar máquina, né? Que legal, Legário. Que bom te ouvir. Eu saio daqui mais fã, mais com certeza sobre opiniões e do quanto você é uma pessoa que de uma simplicidade, mas de um olhar de dar protagonismo para a empresa ou para as pessoas sem necessariamente aparecer. Então isso é genuíno da sua parte, não é todo mundo que sabe lidar com isso. Porque o seu sucesso está no sucesso do outro, né? E por isso que eu acho que você permeia tão bem, por isso que você cria essa relação de confiança tão bem, porque
diz mais sobre o outro do que sobre você. E esse olhar empático não é todo mundo que tem. E conversando com você hoje aqui, reforça muito sobre essa visão que eu tinha e que eu acho que as pessoas enxergam. E então eu queria te agradecer. Eu queria te fazer uma última pergunta antes de finalizar. Que eu tenho feito e tenho tido curiosidade sobre essa resposta de se eu tivesse o poder de te dar 10 minutos para você estar com alguém ou com alguma coisa, para ouvir, para falar, enfim, 10 minutos com alguém, quem que você escolheria para ter esse momento? Uau! Olha, os meus 10 minutos que eu aprendo muito sempre tá com a minha esposa e a filha. No dia a dia ali, e como eu sou um workaholic até na leitura, eu tenho me tomado consciência também de estar mais presente, né, com as duas companheiras de jornada. E quando você fala dos próximos 3 anos, uma reflexão que eu tenho feito muito profundamente é como é que eu equilibro as coisas para ter mais encontros. Isso é uma reflexão mesmo, né, que eu estou falando. Não, eu preciso reservar. Eu gosto dos encontros, mas o técnico está ali predominando tanto e eu estou perdendo a oportunidade, por vezes, de estar interagindo, mas assim, sem... Faz parte. De uma forma mais natural. Então, para mim, as pessoas, sim. A Nina, 28 anos, 29 faz parte da jornada, né? Assim como o Theo que está chegando, em algum momento estava lá. É isso. Já tem impactos na vida. Já tem impacto na vida, já tem emoção envolvida. Né? A Vânia, que é essa companheira de jornada, que a gente está junto há 38 anos. Né? E a gente ter pessoas que, como, por exemplo, nós estávamos aqui, para mim são encontros memoráveis, assim, que as perguntas que você vai fazendo vai provocando a gente a pensar, que de repente a gente faz, mas não está tão consciente de algumas coisas. Mas para mim esses encontros são importantes. Então eu diria o seguinte, se em primeiro lugar ali, quando fala em quem, tá a esposa, né, a Vânia, e tá a Nina, como é que a gente tem esses momentos de qualidade? Isso começou assim, desde planejar a viagem, realmente equilibrar mais os meus papéis na vida. Então, esse é um. Mas encontro com a natureza, que eu acabei ficando muito distante também. Né? E esses encontros humanos, que para mim eles são inspiradores, porque sempre traz um novo olhar. Aí vale todos. Então, os encontros. Perfeito. Seja um encontro com essas pessoas tão próximas que estão ali no meio dia a dia, um encontro com família, mas, por vezes, a empatia vem com pessoas que a gente vai conversando e vai aprendendo, porque como eu sou curioso, eu gosto de gente que provoca, né? Provoca mudança. Você é uma delas, assim, que adoro estar interagindo e trocando. A gente veio para cá, estava ali com o André também, já trocando ideias, assim. Para mim, esse é o... Que legal. Esse é o máximo. Que legal. Puxa, eu tô super feliz. Você gostou? Foi bom para você? Adorei, foi bom para mim. Passou ileso? Acho que sim, viu? Não sei responder. Vamos ver o que o pessoal pensa. Não, mas eu queria te agradecer porque a minha intenção é que naturalmente as coisas a gente possa conhecer um pouco mais sobre você. E eu acho que a gente teve essa oportunidade de conhecer a sua história, de conhecer seus desafios na vida. E conhecer o porquê do Olegário hoje, né? Que eu acho que talvez você está sempre conhecendo pessoas novas, mas talvez a pessoa te conheça pelaquela palestra que você fez ou pelaquela consultoria que você fez, e entender toda essa trajetória, essa sua história, eu acho que vem a somar, vem a consolidar aquilo que as pessoas têm de opinião, de olhar. Então, eu queria te agradecer, eu sou super fã sua. Como eu disse, a gente tem um respeito mútuo verdadeiro, né? A gente se ajuda, a gente se apoia. Você é realmente um amigo que eu posso contar e eu aprendo muito. Você sempre me desafia. A gente veio hoje já conversando, então estamos sempre se ajudando. Então eu queria te agradecer pela amizade,
pelas provocações e pelo tempo de estar aqui, porque 10 minutos ou 1h30 faz muita diferença, dependendo da vida que a gente tem e o que a gente quer proporcionar ou priorizar. E estar aqui hoje, para mim, é realmente uma gratidão. Estou muito feliz, fiquei muito feliz com a nossa conversa. Eu também, desde o convite, ansiedade, porque não tinha um roteiro. Né? Mas ele também me atende, sabe que um astrólogo um dia brincou comigo que eu sou um boi voador. Porque taurino com ascendente é aquário. Então, taurino é super pé no chão, mas o aquário super viaja. Sim. Né? Que por acaso é o signo da Nina. Então, essa combinação eu entendo legal, porque aí você viaja, mas depois assim, tem que aterrissar, né? Tem que virar uma coisa prática. É isso. A gente já tem que fazer tanto roteiro na vida, já tem que planejar tanta coisa que eu quero que vocês venham aqui, seja natural, que venha o que está vindo do coração. Eu gosto disso. Bruna, você fazendo isso aqui, eu levo um paralelo para o seu dia a dia lá da Shopper to Be com CRM. Porque a expectativa e o que você trabalha são relações humanas e experiências, né? Humanizar os dados. E quando você faz isso do jeito como você conduziu, está humanizando a relação, surpreendendo, tornando esse momento único, memorável, diferente. Que bom. Saiu do padrão, hein? Saiu da linha de produção, saiu da caixinha. É isso. Força a gente também a sair da caixinha. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que assistiu. Espero que vocês tenham gostado da história que a gente construiu aqui, né? Dessa conversa que a gente construiu. E obrigada novamente pela presença e acompanhem que a gente vai ter aí muita história boa para contar. Obrigada e até a próxima. Obrigado, até a próxima, pessoal.